literatura e hoje nós iremos falar sobre uma importante escola literária que foi o Barroco no Brasil na era colonial. Bom, o Barroco ele surge no final do século XVI e início do século XVII. É importante lembrar que, para nós falarmos de literatura, nós temos que falar de história. História e literatura, ambas andam juntas. Então, assim, o que estava acontecendo no Brasil quando surge esse Barroco? Qual foi o contexto histórico? Bom, o século XVII ele foi considerado o século do ouro, ou seja, grande exportação de ouro, principalmente na cidade de Minas Gerais. Com isso, nós podemos falar de uma figura bem importante dentro da nossa literatura, não só da literatura, mas no Barroco como um todo, que foi o Aleijadinho. O Aleijadinho foi o principal escultor da literatura barroca mineira. Até hoje nós vemos em algumas obras dele, dentro de algumas igrejas, né, alguns monumentos dele, nas cidades de Mariana, na cidade de Ouro Preto, que são cidades turísticas históricas de Minas Gerais. O Barroco ele surge no ápice da Contra-Reforma, porque se nós pensarmos um pouco sobre história, o que acontece? Antigamente, na Idade Média, a igreja ela prega o teocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, a fé religiosa. Vem o Renascimento, prega o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Então, esse homem barroco, ele surge no meio de quando a igreja volta e fala, não, eu quero assumir o poder de novo. Então, o homem barroco ele está naquele meio, antropocentrismo, teocentrismo. Acreditar na igreja, acreditar no homem, viver a vida mundana, que é o carpe diem, ou viver a fé religiosa, céu e inferno, Deus e o diabo. Então, uma das principais características que nós temos desse barroco é a dualidade. O homem barroco ele é complexo, o homem barroco ele é duvidoso, ele tem dúvidas. Eu acredito na minha fé, eu vou pela minha razão, eu vivo a minha vida mundana ou eu vivo pelas coisas celestiais para a salvação. Como eu disse, teocentrismo e antropocentrismo. O homem barroco está nesse meio. Aqui nós temos as principais características dessa literatura barroca. Dualidade, como eu falei, esse homem confuso, sem saber em que acreditar, em que vertente acreditar. Palavras rebuscadas, figuras de linguagem, metáfora, antítese, paradoxos, hipérboles, uso de figura, conflito entre corpo e alma. As principais características do barroco é o cultismo e o conceptismo. Então, assim, se vocês verem nos vestibulares, em provas, algo relacionado a cultismo e a conceptismo, com certeza vai estar falando alguma coisa a respeito do barroco. Cultismo, cultuar, é o uso das palavras, as palavras na sua forma rebuscada, no uso das suas metáforas, emprego abusivo de figuras de estilo, com a metáfora e hipérbole. Então, como eu falei, o cultismo é o uso de palavras. E nós temos também o conceptismo. Então, o cultismo de um lado e o conceptismo do outro. Conceptismo vem de conceito, conceituar alguma coisa. Então, o conceptismo era um jogo de ideias, que nós temos raciocínio lógico, nacionalismo. A organização da frase obedece a uma ordem rigorosa, com o intuito de convencer, de ensinar. Agora, eu vou falar para vocês os principais autores dessa literatura barroca. É importante frisar que, toda vez que nós falamos de literatura, de escolas literárias, os autores eles são imprescindíveis. O primeiro autor que eu vou falar é o Padre Antônio Vieira, filósofo, missionário, orador. Ele foi responsável por disseminar a fé cristã. Então, ele estava no Brasil para catequizar esses índios. O Padre Antônio Vieira, ele acreditava que a palavra é como se fosse uma semente. Como assim uma semente? A palavra ela tinha que ser disseminada pelo orador de uma forma complexa, mas de uma forma falando de um Deus único que levava todas as pessoas à salvação. O Padre Antônio Vieira, ele escreveu
cartas, sermões, mas o que ele ficou conhecido, qual sua importância dentro dessa literatura barroca, foi os sermões. Então, assim, os sermões, o principal sermão do Padre Antônio Vieira foi o Sermão da Sexagésima. O que falava nesses sermões? Eram escritos que falavam sobre a fé religiosa, sobre como o homem tinha que se comportar dentro de uma sociedade, falando através da palavra de Deus. E agora nós temos o principal autor da nossa literatura barroca, Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Por que Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno? Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno porque ele falava abertamente. O Gregório de Matos, ele estava inserido na poesia e ele escreveu em 4 vertentes. O que acontece? O Gregório de Matos é o autor que nós podemos analisar e falar assim, ele realmente tem características barrocas, porque ele vai na sua poesia lírica, que é a sua primeira vertente que nós temos, que é falar de sentimentos, falar de emoções. Ele vai na sua poesia sacra, ele se volta a Deus, ele se volta à religião. E ele vai na sua poesia satírica, ele fala da sociedade, dos maus da sociedade, principalmente da elite. Ele fala sem pudor, ele usa palavras de baixo calão, para condenar uma sociedade que, ao ver dele, estava uma sociedade doente. E também, outra vertente do Gregório de Matos é o eroticismo. Então, assim, nas suas poesias ele fala muito do pecado, da sensualidade, do corpo. Dentro de todas essas vertentes do Gregório de Matos, nós podemos perceber o quê? Que ele tem a característica imprescindível do dualismo. Ele vai na lírica, ele vai na erótica, na satírica e na sacra. Então, o Gregório de Matos representa esse homem barroco, essa complexidade, esse homem duvidoso, esse dualismo. Aqui eu coloquei duas frases que indicam por que o Gregório de Matos foi conhecido como Boca do Inferno. O honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Se justificam mentindo com pretextos enganosos e com rodeios fingidos. Então, gente, percebam que essas duas frases que eu coloquei mostram exatamente o Gregório de Matos condenando a sociedade, quando ele fala, se justificam mentindo com pretextos enganosos e com rodeios fingidos. Ele critica, ele vai em cima da sociedade que ali estava no século XVII. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado.